Exclusivo no vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto sobre o Corinthians que tentou a contratação do principal jogador do Vitória no Campeonato Brasileiro. Bora te atualizar também sobre Reinier, o meio atacante ex-Flamengo e que pertence ao Real Madrid, pode pintar no São Paulo? Falo também sobre o Flamengo. Felipe Luiz não continua em 2025 se o BAP for o presidente? Você vai entender direito daqui a pouquinho. Falo ainda sobre Luiz Henrique do Botafogo na mira do Barcelona. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, demissão de Paulo Pesolano, goleiro do United, goleiro do Atlético Paranaense na mira do United e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Atlético Mineiro, que foi punido pela Conmebol com 2 jogos de portões fechados em competições da entidade. Essa punição se dá porque seus torcedores acenderam sinalizadores e fogos de artifício. Quero contar também que Evangelos Marinax vai receber o prêmio de Golden Boy Career Award. Esse prêmio é destinado ao melhor gestor de futebol da temporada na Europa. O Marinax, vocês sabem, é aquele magnata grego que negocia a compra do Vasco da Gama. Bora falar agora sobre Gil. O zagueiro deve permanecer na Vila Belmiro. Essa era uma das incógnitas no Peixe para 2025. Na teoria, o contrato dele foi prorrogado automaticamente com acesso do time para a Série A, mas o Gil vinha alegando a possibilidade de se aposentar. Diante desse cenário, o Santos aguardou por uma posição e recebeu um feedback nas últimas horas de que o Gil deve permanecer jogando futebol com a camisa do Peixe. Enquanto isso, as partes negociam um reajuste salarial, até porque o Gil não quer continuar no Santos com o mesmo salário dos tempos de segunda divisão. Se o Gil permanece, Giuliano e William Bigode estão de saída, o clube negocia com seus representantes a rescisão do contrato. A gente deve assistir a uma debandada importante do atual elenco do Santos, avaliado como um elenco abaixo das necessidades para um time na primeira divisão. Preciso te falar agora sobre o goleiro do Atlético Paranaense, Mikael, na mira de vários clubes da Inglaterra. Informação publicada no GE dá conta de que o Mikael, de só 20 anos de idade, interessa a Manchester United, Leicester, Brentford e West Ham. Já pensou o Mikael jogando no United? Só para quem não o conhece, o Mikael é um goleiro de passagens por várias seleções de base do Brasil, tem se destacado no Campeonato Brasileiro e o fato de ser muito novo conta a seu favor. Contrato recentemente prorrogado até março de 2027, atleta que certamente, em caso de venda, vai se tornar a maior transferência de um goleiro na história do futebol brasileiro, superando outro ex-atleta do Atlético Paranaense. O Bento havia sido negociado com o Al Nassr da Arábia Saudita por 18 milhões de euros. Mário Celso Petralha já afirmou que, por conta de todo o talento e da idade do Mikael, não cogita negociá-lo por cifras abaixo disso. Hora de falar sobre Paulo Pesolano. Você lembra do ex-técnico do Cruzeiro? Foi ele quem comandou a Raposa na volta à primeira divisão, certo? Pesolano foi demitido por Ronaldo Fenômeno no Valladolid. Demissão se deu depois de uma derrota por 5-0 para o Atlético de Madrid no fim de semana. O Valladolid, que subiu da Série B para a Série A do futebol espanhol nessa temporada, é o lanterna com apenas 9 pontos conquistados em 15 jogos. A boa notícia para o torcedor do Valladolid é que a distância para o primeiro time fora da zona do rebaixamento nem é tão grande, são 4 pontos de desvantagem. Pesolano, que havia chegado ao Valladolid em para falar a verdade, ou ser mais preciso, ele chegou em abril de 23, um mês depois de deixar o Cruzeiro. Conseguiu acesso, para falar a verdade, ele assume no fim da temporada, é rebaixado para a segunda divisão e na temporada seguinte consegue o acesso para a elite do futebol espanhol, passagem de 72 partidas com 29 vitórias, 15 empates e 28 derrotas. A pergunta que eu quero deixar para você é: Valladolid, ou melhor, Pesolano, caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Luiz Henrique, o atacante do Botafogo e da seleção brasileira. Pode virar reforço do Barcelona? Pelo menos é o que afirma o jornal Sport da Espanha. De acordo com a publicação dos amigos, o Barcelona observa de perto a possibilidade de contratação do ponta. Importante lembrar também
que, de acordo com a matéria, ele seria o substituto natural de Lamine Yamal. Confesso que acho a história bem esquisita. Primeiro porque o Luiz Henrique esteve recentemente na Espanha. Ele era reserva no Betis antes de ser comprado pelo Botafogo. Operação de 20 milhões de euros. Depois, porque o Lamine Yamal dificilmente deixará o Barcelona. Atleta revelado na base do clube, enorme identificação. Quanto é que o Barcelona pediria para negociar um jogador como esse? De qualquer forma, essa é a publicação. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre Luiz Henrique e Barcelona. Ele tem futebol para tal? Por que será que ele não virava, não vingou no Betis e no futebol brasileiro tem sido tão decisivo assim? Hora de falar sobre o futuro de Felipe Luiz. Técnico do Flamengo, campeão da Copa do Brasil, tem deixado excelente impressão. Seu contrato vai até dezembro de 2025, mas existe a chance dele não permanecer para o próximo ano. Isso se o BAP, que é candidato de oposição e líder de várias das pesquisas com intenção de voto, a votação no Flamengo acontece em 9 de dezembro, o BAP deu uma entrevista à coluna do Fla afirmando que não dá para cravar a permanência do Felipe Luiz caso ele seja eleito. Aspas para o candidato: não conversamos com o Felipe Luiz. Você contrataria alguém que você não conversou? Eu, por exemplo, não. Então, você tem que conversar e ver se ele está comprometido com o que você espera. Porque o Flamengo paga bem, mas nós vamos cobrar mais do que todo mundo em relação ao que vimos no Flamengo nos últimos anos. O BAP ainda deixa claro que a palavra do seu diretor executivo de futebol será super importante. Aspas para ele: hoje estamos felizes com o Felipe Luiz, porque ele está fazendo um trabalho excepcional, mas eu entendo que não vou cair nessa armadilha de definir algo sem ouvir meu diretor técnico, fecha aspas. Já havia contado para vocês que o português José Boto, com passagens por vários clubes do futebol europeu, é prioridade, é a preferência do BAP para ocupar essa função. Preciso te atualizar agora sobre Reinier. Você lembra dele, né? Meio atacante que surge no Flamengo e é negociado em 2019 com o Real Madrid por 30 milhões de euros. Nunca conseguiu vingar por lá e teve seu nome especulado no São Paulo. Para falar a verdade, o primeiro clube que que especulou o Reinier para o ano que vem foi o Bahia. Mas não houve qualquer avanço nessa história. Depois, torcedores do São Paulo começaram a sugerir a contratação do Reinier para o tricolor. Entrei em contato com uma pessoa do staff do atleta que garante que ninguém do São Paulo fez consulta ou proposta e que dificilmente o Reinier deixará o futebol europeu, apesar de não ter conseguido vingar. Ele foi comprado em 2019, nunca atuou pelo time principal do Real Madrid. Jogou pelo Real Madrid Castilha, que equivale ao time B, depois esteve no Dortmund, no Girona, no Frosinone e agora defende o Granada na segunda divisão do futebol espanhol. O time é o 7º colocado, em 13 partidas do brasileiro foram 8 como titular e 5 na condição de reserva, 1 gol marcado e 2 assistências. Não sei se seria o nome dos sonhos para resolver os problemas do São Paulo. Estou curioso para saber a sua opinião. Já uso o espaço para comentário para dizer se o 10 que o São Paulo sonha para o próximo ano poderia ser o ex-jogador do Flamengo. Bora de notícia exclusiva. Mateuzinho, principal jogador do Vitória na temporada. O grande destaque do time na ótima campanha de Campeonato Brasileiro interessa ao Corinthians. E essa informação me foi passada pelo próprio presidente do Vitória, o Fábio Mota. Outro dia, durante um programa, telefonei para o presidente para perguntar sobre o futuro do Alejandro. E aí também aproveitei para questionar sobre o Mateuzinho. Ele contou que tem recebido sondagens de vários clubes do Brasil e do exterior, entre eles o Corinthians. Perguntei se poderia sair negócio e o presidente descartou. Ele inclusive me contou que não tem a intenção de negociar qualquer jogador com o Corinthians por conta da fama de mal pagador dos últimos dias, das últimas semanas, meses, né? Recentemente, o Corinthians deixou de pagar alguns clubes, como por exemplo o Cuiabá, na questão do Ranieri. Balbuena recentemente também foi à FIFA para cobrar uma grana do Corinthians, houve um acordo entre as partes, o Flamengo também reclamou do não pagamento do Mateuzinho, enfim, todo esse histórico recente faz com que o Vitória não tenha a intenção de negociar qualquer atleta com o Corinthians. Só para completar sobre o Mateuzinho, 53 partidas, 6 gols e 10 assistências. O sucesso do Vitória, número de vitórias, os melhores desempenhos do time sempre passaram por boas exibições do meio atacante. E aí só mais uma curiosidade, se o Corinthians sondou o Mateuzinho, que é um camisa 10, obviamente não vai vender o Galo. Será que o Timão planeja algo para a saída de Igor Coronato? Saideira em relação ao Timão, o Corinthians inscreveu na Copa São Paulo de Juniores 15 atletas que nunca jogaram pelo time sub-20.
Todos os meninos campeões da Copa São Paulo desse ano também ficaram de fora da lista do ano que vem. Vale a lembrança de que o Corinthians é o maior campeão da Copa São Paulo, são 11 títulos na edição do ano que vem. O Corinthians está no grupo contra o Santo André, Rio Branco do Acre e o Gazin de Rondônia. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!